Tenho algumas atualizações importantes para compartilhar do presidente que sei que todos vocês valorizam e apreciam muito. Então, vamos começar. O presidente prometeu a milhões de cristãos em todo o país durante a campanha que criaria um escritório de fé na Casa Branca, quando retornasse à Casa Branca, e ele cumpriu essa promessa. O escritório de fé da Casa Branca organizou uma extraordinária celebração de uma semana, que está em andamento. É o Ostam para a Semana Santa, antes do domingo de Páscoa. O presidente assinou uma proclamação da Semana Santa, Gramei, gravou uma mensagem especial em vídeo presidencial e estará hospedando um jantar pré-Páscoa amanhã à noite e um serviço de adoração de Páscoa para a equipe da Casa Branca na quinta-feira. O presidente e a primeira-dama têm a honra de continuar a tradição da corrida de ovos de Páscoa da Casa Branca, que acontecerá no Jardim Sul na próxima segunda-feira. Em outras notícias, o presidente Trump está transformando a América novamente em uma superpotência de manufatura. Ontem, houve um anúncio monumental da NVIDIA, uma das maiores empresas do mundo. Este é apenas o exemplo mais recente. Pela primeira vez, o gigante da fabricação de chips, NVIDIA, produzirá supercomputadores de IA inteiramente nos Estados Unidos, como parte de seu compromisso de produzir 50 bilhões de dólares em infraestrutura de IA em nosso país nos próximos 4 anos. Com seus parceiros de manufatura, eles encomendaram mais de 1 milhão de pés quadrados de espaço de fabricação para construir e testar chips Blackwell da NVIDIA no grande estado do Arizona e supercomputadores de IA no grande estado do Texas. O fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, destacou como os motores da infraestrutura de IA do mundo estão sendo construídos nos Estados Unidos pela primeira vez. Este é o efeito Trump. Isso segue trilhões em outros investimentos nos EUA já anunciados, incluindo 500 bilhões da Apple em manufatura e treinamento nos EUANs, 100 bilhões da TSMC e fabricação de chips nos EUAN, e o investimento privado de 500 bilhões liderado pela OpenAI, Oracle e SoftBank em infraestrutura de inteligência artificial. Sob o governo do presidente Trump, vamos produzir os carros, os navios, os chips, os aviões, os minerais e os medicamentos que precisamos bem aqui na América, nas mãos dos trabalhadores americanos. Na fronteira, o presidente Trump continua a quebrar recordes e proteger nossa pátria. De acordo com a CBP, as apreensões da patrulha de fronteira ao longo da fronteira sudoeste durante todo o mês de março de 2025 foram menores do que nos primeiros 2 dias de março de 2024 sob Joe Biden. Incríveis agentes da lei estão prendendo diariamente imigrantes ilegais, violentos, das comunidades americanas. Aqui estão alguns exemplos do último relatório do ICE que recebi esta manhã. O ICE de Los Angeles prendeu um cidadão mexicano de 54 anos condenado por estupro sob ameaça, sodomia com uma pessoa menor de 14 anos e sequestro em San José, Califórnia. ICE Houston prendeu um cidadão mexicano de 23 anos condenado por agressão sexual criminosa predatória de uma criança, no condado de Cook, Illinois. ICE Houston, de 60 anos, prendeu um cidadão hondurenho de 64 anos condenado por assassinato, no condado de Los Angeles, Califórnia. ICE Chicago prendeu um cidadão guatemalteco de 49 anos condenado por agressão e incêndio criminoso em Prince William, Virgínia, não muito longe daqui. ICE Denver prendeu um cidadão mexicano de 36 anos que está registrado como agressor sexual e foi condenado por agressão sexual de uma criança, no condado de Lake, Colorado. ICE Baltimore prendeu um cidadão chinês de 50 anos condenado por tráfico sexual em Bel Air, Maryland. E ICE Boston prendeu um cidadão jamaicano de 46 anos, condenado por 3 acusações de estupro de uma criança e 2 acusações de agressão indecente e agressão a uma criança menor de 14 anos, em Boston, Massachusetts. O presidente Trump e nossa administração não descansarão até que cada imigrante ilegal violento seja removido do nosso país. A segurança do povo americano é importante demais para se contentar com menos. Nesse sentido, a indignação dos democratas e da mídia sobre a deportação de Abrego Garcia, um criminoso ilegal da MS-13 de El Salvador, que estava se escondendo em Maryland, tem sido nada menos que desprezível. Com base no sensacionalismo de muitas das pessoas nesta sala, você pensaria que deportamos um candidato a pai do ano. Isso porque, infelizmente, muitos neste país se importam mais com este, entre aspas, pai de Maryland, membro da gangue MS-13, e imigrante ilegal do que com uma mãe de Maryland e uma cidadã americana,
que foi brutalmente assassinada por outro imigrante ilegal. Claro, estou me referindo a Rachel Morin. E se você não viu ontem, um júri de Maryland considerou o imigrante ilegal Victor Antônio Martinez Hernandes culpado de assassinar Rachel Morin em agosto de 2023. Ela era uma mãe de 5 filhos de 37 anos que estava correndo em uma comunidade geralmente segura ao nordeste de Baltimore, quando este monstro a emboscou, estrangulou e espancou até a morte antes de colocar seu corpo brutalizado em um dreno de túnel. A família Morin finalmente obteve justiça ontem, mas nunca terão Rachel de volta. Nossos corações estão com a família de Rachel, seus 5 filhos e sua mãe, Patty, que sofreu a perda inimaginável de sua filha. Caso você tenha perdido na semana passada, o presidente Trump assinou um memorando presidencial de segurança nacional direcionando as agências federais que administram terras federais na fronteira a disponibilizar terras para o Departamento de Defesa em uma nova área de defesa nacional. Isso seguiu a ordem executiva do primeiro dia do presidente, comprometendo sua administração a mobilizar todos os recursos e autoridades disponíveis para deter o fluxo sem precedentes de estrangeiros ilegais em nosso país e obter controle operacional completo das fronteiras dos Estados Unidos da América. Mais uma vez, o presidente está cumprindo outra promessa importante. Esta nova área de defesa nacional se estende por mais de 170 milhas ao longo da nossa fronteira no Novo México, mas nas próximas semanas, esta administração adicionará mais de 90 milhas no estado do Texas. Esta área de defesa nacional melhorará nossa capacidade de detectar, interceptar e processar os imigrantes ilegais, gangues criminosas e terroristas que conseguiram invadir nosso país sem consequências, nos últimos 4 anos sob a administração Biden. Também reforçará nossas defesas contra o fentanil e outros narcóticos perigosos que têm envenenado nossas comunidades. Com todo esse trabalho sendo feito para tornar a América grande novamente, continuamos a ver uma resposta positiva do público americano. Uma nova pesquisa publicada pelo Daily Mail e JTL Partners esta manhã descobriu que a aprovação do presidente Trump está em um nível recorde. Isso porque o presidente está trabalhando incansavelmente para cumprir suas promessas ao povo americano, como acabei de vê-lo fazendo hoje no Salão Oval. Temos um repórter em nosso novo assento de mídia hoje, Matthew Fold. Gosto das suas botas, Matt. Que é o editor-chefe do The Washington Reporter. O Washington Reporter é um novo veículo de rápido crescimento que divulga histórias sobre legislação e entrevista líderes no Congresso e em toda a administração. O público leitor da publicação inclui os mais altos níveis de negócios e governo. E com isso, por favor, comece, Matt. E já entrevistamos você, então, Caroline. Muito obrigado por me receber aqui em nome de nossos leitores e dos milhões de americanos que, eu acho, apreciam o que você está fazendo com o novo assento de mídia aqui, e tornando esta sala de briefing mais acessível. Estou curioso com Harvard. Vimos a administração Trump anunciar hoje que está cortando cerca de 2 bilhões de dólares, ou congelando 2 bilhões de dólares em fundos para Harvard, porque o campus tem sérios problemas com violência e com antissemitismo. Vimos o presidente Obama, o ex-presidente Obama, apoiar Harvard, que rejeitou as exigências da administração Trump. Estou curioso, onde a administração vê isso indo com Harvard e com outras faculdades e universidades na América que estão se recusando a reformar após o tipo de loucura que vimos tomar conta de algumas delas? Obrigado, Matt, por estar aqui e obrigado pela pergunta. Quando se trata de Harvard, a posição do presidente sobre isso está fundamentada no bom senso, no princípio básico de que estudantes judeus americanos ou estudantes de qualquer fé não devem ser ilegalmente assediados e alvo nos campi universitários do nosso país. E infelizmente vimos essa discriminação ilegal ocorrer no campus de Harvard. Existem inúmeros exemplos para provar isso, particularmente com a confissão surpreendente da então presidente de Harvard, Claudine Gay, que disse que o bullying e o assédio dependiam do contexto. O presidente naquela época deixou claro para o público americano que não iria tolerar assédio ilegal e antissemitismo ocorrendo, nem em violação das leis federais. Então, o presidente deixou claro para Harvard: siga a lei federal. Não quebre mais o título CES, que foi aprovado pelo Congresso para garantir que nenhum estudante possa ser discriminado com base na raça, e você receberá financiamento federal. Infelizmente, Harvard não tem levado as exigências da administração a sério. Tudo o que o presidente está pedindo é: não quebre a lei federal e então você pode ter seu financiamento federal. Acho que o presidente também está levantando uma boa questão.
Mais de 2 bilhões de dólares foram para Harvard quando eles têm um fundo de mais de 50 bilhões de dólares. Por que os contribuintes americanos estão subsidiando uma universidade que já tem bilhões de dólares no banco? E certamente não deveríamos financiar um lugar onde existe um antissemitismo tão grave. Estou curioso, você mencionaria mais sobre Rachel. Sou um homem de Maryland e acho que a maioria dos habitantes de Maryland aprecia o que você disse hoje. Vimos que Chris Van Hollen, que era o senador de Rachel Morin, basicamente ameaçando voar para El Salvador para pressionar pela libertação de alguém que estava na América ilegalmente. O quê? E não tanto dele, sobre o horrível assassinato de Rachel Moran e o veredicto que foi, eu acho, corretamente alcançado ontem. O que a administração pensa sobre as prioridades que estamos vendo dos democratas do Senado em termos de imigrantes ilegais em vez do trabalho que agências como ICE e DHS estão fazendo com a administração Trump? É desconcertante. As prioridades do Partido Democrata dos dias de hoje. Acho que é atroz que você tenha democratas no Congresso em Capitol Hill que juram proteger seus constituintes e servi-los. Em Washington, D.C., gastando mais tempo defendendo membros de gangues de imigrantes ilegais do que seus próprios constituintes. E cidadãos americanos cumpridores da lei como Rachel Morin. E eu vi o presidente pessoalmente na campanha eleitoral e continuo a vê-lo em seu papel como presidente dos Estados Unidos colocar as famílias americanas em primeiro lugar. Alcançar as vítimas, as famílias das vítimas, nas mãos do crime de imigrantes ilegais. E, francamente, as ações e as palavras do Partido Democrata provaram que eles não poderiam se importar menos com o público americano. E talvez, se eles se importassem, veriam índices de aprovação um pouco mais altos agora. Obrigado por estar aqui conosco hoje, Peter. Obrigado, Caroline. Para seguir algo que você acabou de dizer, por que as escolas da Ivy League recebem tanto financiamento federal? É uma pergunta muito boa, e é uma questão que o presidente obviamente levantou em suas discussões e negociações não apenas com Harvard, mas também com Columbia e muitas outras instituições da Ivy League. Temos a força-tarefa contra o antissemitismo que o presidente prometeu e implementou nas forças-tarefa contra o antissemitismo em todo o governo. Representantes de várias agências federais que se reúnem semanalmente para discutir a questão que você acabou de levantar. E eu acho que muitos americanos estão se perguntando por que seus impostos estão indo para essas universidades. Quando elas não estão apenas doutrinando os estudantes do nosso país, mas também permitindo que tal comportamento ganancioso, flagrante e ilegal ocorra. Acompanhamento sobre imigração, deportar cidadãos americanos para prisões da América Central, é legal ou é necessário mudar a lei para fazê-lo? Bem, é outra questão que o presidente levantou. É uma questão legal que o presidente está investigando, e ele falou sobre isso ontem em sua reunião com o presidente Bukele no Salão Oval. Ele só consideraria isso se legal para americanos, que são os mais violentos, ofensores reincidentes e graves de crimes que ninguém nesta sala quer vivendo em suas comunidades. Coisa do CHNV. O presidente Biden levou mais de 530 mil pessoas de Cuba, Haiti, Nicarágua, Venezuela para os irmãos Somaíwa. Com este CHNV programa, ele fez isso com um simples gesto de caneta. E agora um juiz não permitirá que o presidente Trump desfaça isso com um simples gesto de caneta. Então, vocês vão dar a todas as mais de 530 mil pessoas audiências individuais de deportação ou vão apenas tentar deportá-las? Conversei com o escritório do conselheiro da Casa Branca sobre isso esta manhã, porque, obviamente, outro juiz de tribunal distrital rebelde está tentando bloquear os esforços de deportação em massa da administração com esta última liminar. Vamos lutar contra isso no Tribunal de Justiça e garantiremos que cada indivíduo que entrou ilegalmente em nosso país e foi realmente aproveitado pela administração anterior. Porque eles abusaram do sistema de liberdade condicional neste país para acelerar o status legal, como disseram, para esses imigrantes ilegais. E eles abusaram completamente do nosso sistema legal. Muitos desses indivíduos em liberdade condicional receberam, então, o status de proteção temporária, status cuja intenção do TPS era ser usado apenas em tempos de guerra ou tempestade ou destruição nos países de origem desses migrantes. Foi completamente abusado. Esses migrantes vieram aqui por razões econômicas e entraram ilegalmente em nosso país e o presidente não vai tolerar isso. E assim continuaremos a nos concentrar em deportar o máximo de indivíduos que pudermos. Jennifer. Uma sobre tarifas e outra sobre fechamento.
Você pode nos dar alguma atualização sobre quais acordos estão em mãos ou estão próximos? Quais países estão chegando a um acordo sobre tarifas? E então, sobre a Rússia, você pode nos dar uma atualização sobre qual foi o acordo com a Rússia? O presidente disse ontem que acha que veremos alguns acordos muito bons em breve. Você pode falar um pouco sobre o que a Rússia concordou? Claro. Eu não quero me adiantar aos Estados Unidos, o embaixador de comércio e o secretário de comércio, o secretário do Tesouro, todos os grandes indivíduos que estão trabalhando incrivelmente duro para fechar esses bons acordos comerciais. E o presidente está profundamente envolvido nisso também. Ele deixou claro para sua equipe de comércio que quer aprovar pessoalmente todos esses acordos também. E por isso não quero me adiantar nos anúncios. Mas, obviamente, como você ouviu de vários funcionários da administração, houve muitas conversas com países. Tivemos mais de 15 acordos, documentos colocados na mesa, propostas que estão sendo ativamente consideradas. E, como dissemos consistentemente, mais de 75 países entraram em contato. Então, há muito trabalho a ser feito. Nós entendemos isso muito bem, mas acreditamos que podemos anunciar alguns acordos muito em breve. Você pode dizer, a Rússia concordou com algo em relação ao comboio especial? Steve Witkoff. Eu não quero entrar antes dessas negociações também. O que posso dizer é que foi uma conversa produtiva. Como o enviado presidencial Steve Witkoff disse ontem à noite, ele acredita que a Rússia quer acabar com esta guerra. E o presidente acredita nisso também. Há um incentivo para a Rússia acabar com esta guerra. E talvez isso possa ser parcerias econômicas com os Estados Unidos. Mas precisamos ver um cessar-fogo primeiro. E o presidente e o enviado presidencial Witkoff deixaram isso muito claro para os russos. Obrigado, Gabriel. Eu gosto disso. E também quero agradecer ao seu escritório de imprensa por divulgar as informações que você mencionou sobre as prisões do ICE nos últimos dias. E eu as tenho bem aqui, mas o que eu gostaria de perguntar é, por que não divulgar as mesmas informações para aqueles que foram deportados para El Salvador? Bem, em primeiro lugar, essa informação foi divulgada pelo Departamento de Segurança Interna. Os indivíduos nos voos para El Salvador são terroristas estrangeiros, e essas são operações de contra-terrorismo. Elas são muito diferentes das prisões e ordens finais de remoção que você vê diariamente que os agentes da lei estão realizando em todo o país. Esse detalhe não foi correspondido pela prisão? Acabei de te dizer a razão. Foi operação contra terrorismo, deportação terroristas estrangeiros, não. Criminosos ilegais condenados por crimes hediondos vivendo nossa comunidade. Duas coisas diferentes. Terroristas estrangeiros, imigrante ilegal, criminoso, duas coisas diferentes, duas definições diferentes. Você deveria pesquisá-las. Christian, vai em frente. Sim, obrigado, Caroline. O presidente apoia aumentar a taxa de imposto corporativo para pagar por todos esses outros cortes de impostos que ele quer ver passar pelo Congresso? Olha, eu vi essa ideia ser proposta. Eu ouvi essa ideia ser discutida, mas não acredito que o presidente tenha tomado uma decisão sobre se ele a apoia ou não. E em segundo lugar, você tem alguma informação sobre o status de Eden Alexander? O Hamas diz que perdeu contato com a unidade que o guardava após um ataque aéreo israelense. Eu não tenho atualizações, eu não vi esse relatório, mas certamente posso verificar com o nosso Conselho de Segurança Nacional. Eu falei com o presidente sobre Eden Alexander e ele deixou muito claro para a nossa equipe de segurança nacional que encontrá-lo é uma prioridade. Mas infelizmente não tenho atualizações para compartilhar. Mas é uma questão muito importante e certamente podemos verificar, claro. Oi. Quão preocupado está o presidente com o fato de que um juiz federal poderia considerar um funcionário da administração Trump em desacato ao tribunal por desafiar a deportação? Estamos cumprindo todas as ordens judiciais. Então vejo o que você está tentando fazer com essa pergunta. Mas estamos muito confiantes de que todas as ações tomadas por esta administração estão dentro dos limites da lei. E continuamos a cumprir as ordens do tribunal. E você viu isso. E o presidente deixou isso claro ontem no Salão Oval com o presidente Bukele. Claro. Obrigado, Caroline. Você poderia voltar a falar sobre El Salvador? Você poderia nos explicar um pouco mais sobre a base legal? Em que? Você pode ser capaz de enviar cidadãos do ZEUA para a prisão lá? Eu sei que você disse que o presidente Trump está analisando isso, mas você pode nos explicar mais como isso é possível? Estamos analisando isso. E quando eu tiver mais informações para compartilhar, certamente o farei. Claro. Ainda estou seguindo as perguntas sobre El Salvador. O presidente de El Salvador disse, nós não vamos fazer nada com ele. Então, minha pergunta é, quem é responsável por este homem e onde ele vai acabar? Bem, não. Em primeiro lugar, o presidente Bukele disse que não vai contrabandear um terrorista estrangeiro de volta para os Estados Unidos da América.
como muitos nesta sala, no Partido Democrata, aparentemente querem que ele faça. Abrego Garcia era um terrorista estrangeiro. Ele é membro da gangue MS-13. Ele estava envolvido no tráfico de pessoas. Ele entrou ilegalmente em nosso país. E, portanto, deportá-lo de volta para El Salvador sempre seria o resultado final. Nunca haverá um mundo em que este seja um indivíduo que vai viver uma vida pacífica em Maryland, porque ele é um terrorista estrangeiro e membro da gangue MS-13. Não apenas confirmamos isso, como o presidente Bukele ontem no Salão Oval também confirmou. Então ele voltou para seu país de origem, onde enfrentará consequências por sua afiliação à gangue e seu envolvimento no tráfico de pessoas. Não sei o que é tão difícil para todos na mídia entenderem, e é revoltante. Realmente revoltante que tenha havido tanto tempo cobrindo estes suposto traficante de pessoas e este membro da gangue MS-13. É realmente impressionante para mim. Karen, o presidente estava postando no Truth Social hoje sobre ajudar os agricultores americanos. E na semana passada, em sua reunião de gabinete, ele estava falando sobre um plano para trabalhar com agricultores, para reter trabalhadores que estão no ZEU, ilegalmente, desde que saiam e depois voltem. Através do que ele disse que seria um processo legal. Você pode dar detalhes sobre como isso seria? Quantos trabalhadores ele está mencionando? Quanto tempo um plano como esse levaria para ser implementado? E o cronograma? Para mais detalhes sobre como realmente implementar isso. Posso verificar com imigração e políticas e obter mais detalhes para você, Karen. É algo que ele quer lançar em breve? Quero dizer, ele estava conversando de um lado para o outro com o secretário Rawlings, certo? É meio iminente que ele queira fazer isso. Sim, veja. O presidente está em comunicação constante com todos os seus secretários de gabinete, particularmente com o secretário Rawlings, que apoia os agricultores e pecuaristas americanos. É algo que ele discutiu com ela na frente de todas as câmeras na sala do gabinete. Mas vou verificar não apenas com nossa equipe de imigração, mas também com o USDA, e conseguiremos uma resposta para você. Jonatas. Olá, Carly. Oi, é bom ver você aqui. Você também? O presidente há muito tempo disse que seria um abuso de poder para um presidente direcionar promotores para investigar isso. Na semana passada, o presidente Trump instruiu explicitamente o Departamento de Justiça a examinar Chris Krebs para ver se pode encontrar alguma evidência. Atos criminosos. Como isso não é um abuso de poder? Direcionar o Departamento de Justiça para investigar um indivíduo nomeado. Olha, o presidente assinou essa ordem executiva. É a posição do presidente nesta Casa Branca que está bem dentro de sua autoridade fazer isso. Caso contrário, ele não teria assinado. E ele assinou, e essa é a sua política. Jeff, como você está? Obrigado. Um acompanhamento sobre Harvard. O presidente mencionou nas redes sociais a possibilidade de imposto. Status. Quão sério é isso? Fazendo. E então uma pergunta sólida sobre política externa. Quais são seus... Você pode nos dar uma atualização sobre como o presidente está? Claro. Primeiro, quando se trata de Harvard, como eu disse, o presidente foi bastante claro, eles devem seguir a lei federal. Ele também quer ver Harvard se desculpar, e Harvard deve se desculpar pelo antissemitismo flagrante que ocorreu no campus universitário contra estudantes judeus americanos. Havia professores que disseram que ele havia se envolvido em comportamento discriminatório contra estudantes judeus. Claro, você teve o ex-presidente da universidade dizendo que intimidação e assédio dependem do contexto. Você também teve um acampamento no Harvard Yard que todos vimos se desenrolar diante das câmeras. A universidade não conseguiu impor disciplina formal a nenhum estudante por essas violações de conduta antissemita, incluindo a ocupação de um prédio do campus e a interrupção de aulas. Com megafones, o presidente acredita que Harvard deve se desculpar com seus estudantes judeus americanos por permitir tal comportamento flagrante. Quanto ao status de isenção fiscal, eu o encaminharia ao IRS para quaisquer atualizações. Eu quero responder a sua pergunta sobre o Irã. Claro, a campanha de máxima pressão sobre o Irã continua. Mas, como você sabe, o presidente deixou claro que quer ver diálogo e discussão com o Irã, enquanto deixa sua diretriz sobre o Irã nunca poder obter uma arma nuclear bastante clara. E o presidente falou hoje com o sultão de Omã, que ajudou a facilitar essas conversas. Eu tenho um resumo para todos vocês. Ele fez uma ligação com o sultão de Omã hoje e agradeceu por sediar a primeira reunião direta entre os Estados Unidos e o Irã, e enfatizou a necessidade de o Irã encerrar seu programa nuclear por meio de negociações. Os dois líderes também discutiram as operações em andamento dos Estados Unidos contra os Houthis
e enfatizaram que os Houthis pagarão um preço severo até que cessem seus ataques ao tráfego marítimo no Mar Vermelho. Como você sabe, uma negociação adicional entre Steve Witkoff e o representante do Irã foi agendada para sábado, e como estas são negociações em andamento, não tenho mais nada a acrescentar sobre isso. Claro. Obrigado, Caroline. Quando você disse que o presidente afirmou que o Irã nunca terá armas nucleares, o foco é desmantelar todo o programa nuclear ou apenas restringir o urânio enriquecido, ou o programa de mísseis. O presidente não quer ver o Irã ter um programa nuclear. Ele não quer que o Irã obtenha uma arma nuclear. Ele tem sido muito claro sobre isso. Shelby, você tem um assento hoje. Eu sei. Robô. Fico feliz em ver isso. Duas rápidas sobre o TikTok. Primeiro, o presidente espera estender a proibição do TikTok. Agora é 19 de junho, se a China não vier à mesa a tempo. Bem, 19 de junho está longe, obviamente. Acho que está a 2 meses de distância. 2 meses é muito tempo. E a administração Trump, como todos vocês viram, trabalhamos ao ritmo de Trump por aqui, conseguimos fazer muita coisa. Então, não queremos nos antecipar. O vice-presidente continua a liderar essas negociações. O presidente participa ativamente. O presidente disse anteriormente que consideraria reduzir as tarifas. Sobre a China para fechar um acordo com o TikTok, essa opção ainda está na mesa? Olha, o presidente deixou sua posição sobre a China bem clara, embora eu tenha uma declaração adicional que ele acabou de compartilhar comigo no Salão Oval. A bola está no campo da China. A China precisa fazer um acordo conosco. Nós não precisamos fazer um acordo com eles. Não há diferença entre a China e qualquer outro país, exceto que eles são muito maiores. E a China quer o que nós temos. O que todo país quer. O que nós temos. O consumidor americano, ou para colocar de outra forma, eles precisam do nosso dinheiro. Então, o presidente novamente deixou bem claro que está aberto a um acordo com a China, mas a China precisa fazer um acordo com os Estados Unidos da América. Claro. Sobre tarifas ontem no Salão Oval, de qual veículo você é? A emissora pública canadense. Prazer em vê-lo. Obrigado. Ontem, no Salão Oval, o presidente Trump sugeriu que poderia haver alguma ajuda para as montadoras. Estou me perguntando como isso seria. É um alívio tarifário sobre as tarifas de 25% que estão em vigor agora? Ou as novas tarifas que estão por vir em maio sobre peças automotivas? E uma segunda sobre o Canadá, se eu puder. O tom do presidente Trump quando se trata das relações Canadá-EUA. Os canadenses notaram que mudou um pouco nas últimas semanas. Desde que a campanha eleitoral começou, ele parou de falar sobre o Canadá se tornar o 51º estado publicamente. Estou me perguntando se isso é de propósito e por quê. Eu rejeitaria. A posição do presidente sobre o Canadá mudou. Talvez ele simplesmente não tenha sido questionado sobre o Canadá por este grupo no Salão Oval, mas eles o veem quase todos os dias. Mas o presidente ainda mantém sua posição sobre o Canadá. Os Estados Unidos têm subsidiado a defesa nacional do Canadá e ele acredita que os canadenses se beneficiariam muito ao se tornarem o 51º estado dos Estados Unidos da América. Quanto aos automóveis e peças de automóveis, não tenho nada para ler para você sobre isso, mas acho que o ponto que o presidente estava fazendo é a flexibilidade. E ele tem flexibilidade quando se trata de negociações e conversas. Mas, em última análise, seu objetivo em seus acordos comerciais justos, que está buscando com muitos países ao redor do mundo, é colocar o trabalhador americano em primeiro lugar. E tivemos fabricantes de automóveis e trabalhadores da indústria automobilística aqui na Casa Branca no Dia da Libertação, que acreditam neste presidente e em sua capacidade de negociação, para colocá-los em primeiro lugar e trazer esses empregos de volta para os Estados Unidos da América. E o presidente tem sido muito claro sobre isso em suas conversas com os fabricantes de automóveis também. Diana, vá em frente. Obrigada, Caroline. Uma sobre a Ucrânia e outra sobre a China. Sobre a Ucrânia, neste último fim de semana, Zelensky fez um convite ao presidente Trump, estendendo um convite para ele visitar a Ucrânia. Só estou me perguntando se há alguma atualização sobre isso. Trump viu essa oferta e o que ele está pensando sobre isso? Eu não sei. Na verdade, eu não falei com o presidente sobre isso ou se ele viu a oferta de Zelensky. Tenho certeza de que ele viu. Eu não falei com ele sobre isso. Posso perguntar a ele o que ele pensa. Certamente, não tenho planos para compartilhar sobre uma possível viagem à Ucrânia, no entanto. E então, sobre a China, na semana passada, autoridades chinesas estavam postando vídeos em, você sabe, sites de mídia social retratando Trump, J.D. Vance, Elon Musk, em vídeos gerados por IA trabalhando em fábricas, montando tênis Nike e, você sabe, iPhones e produtos assim. A Casa Branca, eles viram esses vídeos? Vocês têm uma resposta para isso? Eu vi os vídeos.
Não tenho certeza de quem fez os vídeos, ou se podemos verificar a autenticidade, mas quem quer que tenha feito claramente não vê o potencial do trabalhador americano, da força de trabalho americana. O presidente acredita no povo americano e ele sabe que temos a melhor, não apenas base de consumidores do mundo, mas também a melhor força de trabalho do mundo. E é por isso que ele está tão focado em trazer investimentos para casa e fortalecer nossas cadeias de suprimentos críticas e reforçar nossa manufatura aqui também. Brett. O presidente apoiaria uma proibição de membros do Congresso negociarem ações? Tenho certeza de que isso é algo que o presidente estaria interessado em analisar e posso perguntar a ele se apoiaria tal projeto de lei. Claro. Sim. Tenho uma dúvida sobre a postagem matinal do presidente sobre agricultores. Ele pediu paciência aos agricultores. Mas muitos agricultores com quem falei na última semana ou algo assim disseram, sabe, que estão no meio da temporada de plantio da primavera e que uma guerra comercial deixa tudo meio no ar. Qual seria a mensagem dele para eles? E também, há algo especificamente planejado para fornecer alívio, como no último mandato do presidente Trump? Sim. Bem, o alívio está sendo considerado. O secretário de Agricultura, eu sei, falou com o presidente sobre isso e, novamente, está sendo considerado. E quanto à mensagem do presidente para os agricultores, ele mesmo a divulgou. Ele poderia falar por si mesmo muito melhor do que eu posso falar por ele. Então eu apenas direcionaria você para a declaração que ele fez, dizendo novamente aos agricultores e reiterando seu apoio a eles e que ele os apoia, o que ele certamente faz. Kelly, no fundo. Obrigado, Caroline. 2 perguntas. A primeira, um homem da Geórgia foi recentemente preso por supostas ameaças de matar a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard. Aparentemente, agora há segurança aumentada em torno do vice-diretor do FBI. Você pode falar sobre o nível de ameaças contra vários funcionários do governo? E então uma segunda sobre Biden. Lamento ouvir isso. Eu não tinha visto esse relatório. É muito lamentável e, obviamente, a Casa Branca, o presidente e toda a administração condenam quaisquer ameaças de violência contra qualquer funcionário do governo ou funcionário público de ambos os lados aqui, em Washington, D.C. Isso não deve ser tolerado e elogiamos as agências locais de aplicação da lei por prenderem esse indivíduo. O presidente Biden, o ex-presidente Biden, ele está prestes a fazer seu primeiro grande discurso desde que deixou o cargo esta noite. Ele planeja falar sobre o que me disseram que será a Seguridade Social sob a administração atual, fechamento de escritórios, tempos de espera mais longos, mais difícil para idosos e pessoas com deficiência acessarem ou receberem benefícios, é o que os democratas têm dito hoje. Eu queria obter a resposta do presidente, ou se ele planeja responder a isso e comentar sobre o que os democratas estão chamando de cortes na Seguridade Social. Minha primeira reação ao ver o ex-presidente Biden falando esta noite foi: estou chocado que ele esteja falando à noite. Eu pensei que a hora de dormir dele fosse muito mais cedo do que o horário do discurso dele, ou esta noite. Eu entendo que o tema do discurso dele será a Seguridade Social. Deixe-me deixar bem claro antes dos comentários do ex-presidente Biden. O presidente Trump, está absolutamente certo sobre proteger os benefícios da Seguridade Social para cidadãos americanos cumpridores da lei que pagam impostos e idosos que contribuíram para este programa. Ele sempre protegerá esse programa. Ele fez campanha com isso, protegeu em seu primeiro mandato e está de volta para continuar protegendo. Sobre o tema da Seguridade Social, tenho algumas notícias antes de deixá-los ir. Mais tarde, esta tarde, o presidente assinará um memorando presidencial com o objetivo de impedir que estrangeiros ilegais e outras pessoas inelegíveis obtenham benefícios da Lei de Seguridade Social. O memorando orientará a administração a garantir que estrangeiros inelegíveis não recebam fundos dos programas da Lei de Seguridade Social. Ele expandirá o programa de promotores de fraude da administração da Seguridade Social para pelo menos 50 escritórios de procuradores do ZEWASP e estabelecerá um programa de acusação de fraude do Medicare e Medicaid em 15 escritórios de procuradores do ZEWASP. O memorando também exigirá que o inspetor-geral da Administração da Seguridade Social investigue relatórios de ganhos para indivíduos com 100 anos ou mais, com registros de seguridade social incompatíveis para combater o roubo de identidade. E o memorando orientará a administração da Seguridade Social a considerar se deve restabelecer o uso de penalidades monetárias civis contra indivíduos que cometem fraude na Seguridade Social, um esforço que foi interrompido por vários anos.
Esses benefícios financiados pelos contribuintes devem ser apenas para contribuintes elegíveis? E o presidente Biden deveria pensar sobre o que fez em seu último mandato, que foi permitir que dezenas de milhões de pessoas ilegais entrassem em nosso país, muitas das quais estavam recebendo esses benefícios de forma fraudulenta. Então, vocês ouvirão o presidente sobre isso e nos veremos na Sala Leste. Tchau, pessoal. Obrigado, Caroline.